Boa noite a todos. Agradecer aí a presença de todos, em especial do nosso irmão Nilton Vieira, que se dispôs aqui a vir fazer uma palestra para a gente aqui no centro. Há algum tempo que a gente não tem a visita dele aqui. Então agradecer a ele também aqui pelo pedido pessoal, o atendimento dele de vir aqui. Vamos fazer nossa prece. Para aqueles que estão vindo aqui a primeira vez, avisar que depois da palestra nós temos a aplicação de passe na sala dos passes aqui atrás. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos estar aqui e recebermos esses ensinamentos da espiritualidade para nos melhorarmos, procurarmos nos manter sóbrios, nos mantermos em paz, em harmonia, e que possamos tirar dos ensinamentos dessa noite tudo de melhor que o Espiritismo possa nos trazer. Que nosso irmão seja intuído pela espiritualidade superior e que possa aqui falar em nome da espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. O Nilton vai falar hoje sobre mediunidade com Jesus. Contigo. Uma boa noite. Tá ligado? Funcionando? Tá. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa e é sempre importante a gente poder estar colaborando com o movimento espírita na sua divulgação e no seu estudo, para que a gente possa cada vez mais tomar consciência da nossa existência aqui nessa encarnação. O tema então hoje é a mediunidade com Jesus. E para a gente poder começar, é importante que a gente pense um pouco sobre a mediunidade, mas no sentido dos valores éticos e morais dela. Nós temos um modelo e guia, e esse modelo e guia é Jesus. E nós vamos nos basear justamente no Evangelho que Jesus nos ensinou. Esse governador planetário deixou para todos nós, com a sua vinda há mais de 2000 anos, todo o seu ensinamento, todo o seu amor, toda a sua dedicação a nós. E precisamos verificar o que ele deixou, que foi um legado de amor. Jesus deixa para nós o amar a Deus acima de todas as coisas, o amar ao próximo, o amar a si. Isso atravessa milênios. E ainda hoje nós conversamos sobre isso. Apesar de ainda não aprendermos esse amor que Jesus falou e exemplificou. Porque o amor de Jesus é um amor incondicional. Nas palavras dele, o mestre fala no amor... Deixa eu ligar aqui. Desculpa, estava desligado. Precisa... Para gravação não. Precisa... Não? Não. O pessoal estava ouvindo? Não estava ouvindo. Estava ruim. Melhorou agora? Quer que recomece? Não? Tá. Então vamos voltar lá ao... Amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás ao próximo e a si mesmo. Então, a gente vai ver que não há nenhum tipo de condicionamento dentro disso daí, nada. Jesus simplesmente diz, ama, não importa quem seja, não importa se é preto, se é branco, se é bonito, se é feio, se é doente, se é saudável, se é mulher, se é homem, se é rico, se é pobre, não importa. Todos somos filhos do mesmo Pai. É assim que Jesus recebia todos nós e recebe até hoje, sem fazer a distinção. Afinal, quem faz a distinção somos nós. Nós, seres ainda imperfeitos, engatinhando no nosso processo evolutivo, é que fazemos as diferenças. Fazemos justamente o afastamento, nos distanciamos de nós, de Deus e do próximo. E Jesus, quando vem ao mundo, ele vem justamente para unir, para mostrar que cada um é igual ao outro. Porque quando Deus nos criou todos iguais. Lei da igualdade, não há nenhuma diferença.
simples e ignorantes. A espiritualidade diz que somos criados com livre-arbítrio, com as leis divinas inscritas dentro da nossa consciência, mas o fato é que começamos do mesmo ponto. Mas existem espíritos diferentes ao longo do tempo, um está mais adiantado, o outro está menos, sim. Isso aí vai depender justamente da dedicação de cada um com a sua própria evolução. Aí a gente pode adiantar ou a gente pode ficar para trás. Mas o início é igual para todos. O livre-arbítrio é um instrumento que Deus nos fornece para que a gente possa fazer as nossas escolhas, boas ou ruins, e dessa forma a gente vai seguindo o nosso caminho de aprendizado, de educação, de ajuste evolutivo. Como nos diz os espíritos, a lei do progresso, ela não para. É como um rio. A lei do progresso é o rio. A correnteza, ela tem um sentido, ela vai. Não importa. Se você botar alguma coisa aqui, vai seguir o mesmo sentido. Não há inversão. Ou seja, iniciado o processo de evolução, a lei do progresso nos leva sempre para frente. Muitas vezes a gente para numa pedrinha, né? Está lá aquele toco no meio do caminho, o nosso barquinho para e a gente fica ali, estacionado. Mas a gente não volta para trás. Por quê? A correnteza tem um sentido. A lei do progresso tem um sentido. A gente não volta para trás. A gente para ali. Se a gente mexer o remo, a gente consegue sair daquele ponto, se deslocar e seguir para onde a gente deseja de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas aí vai depender da gente. A gente pode passar a encarnação inteira paradinho ali no toco, esperando o momento da desencarnação. Ou a gente pode se movimentar e criar novas situações para o nosso aprendizado. É assim, a lei, ela sempre age. Nós estamos todos sob a ação das leis divinas. E Jesus, com o seu evangelho de amor, ele deixa enraizado os seus ensinamentos. É o amor acima de todas as coisas. Amor. E ele ensina, ele exemplifica, ele vive o dia a dia esse amor com todos que estavam à volta dele. E a partir desse amor incondicional, vão brotando os frutos, as folhas, tudo a partir dali. É a caridade, é a humildade, é a compaixão, é o perdão, é a indulgência, a tolerância, a paciência. Tudo isso brota desse grande amor que Jesus ensina, para que a gente possa justamente aproveitar essas qualidades. Então, a mediunidade com Jesus significa nós nos basearmos num código ético-moral que é o evangelho dele, que se baseia no amor, que se baseia no perdão, na caridade, na compaixão, na fraternidade, na paciência e na tolerância. No entendimento. Esse é o Evangelho. É isso que vai nortear quem exerce a sua mediunidade da melhor maneira possível, que é a mediunidade com Jesus. Allan Kardec nos fala que todos somos médiuns, não? Em menor ou maior grau, todos somos médiuns, porque percebemos a existência de um mundo à nossa volta, que pode ser com mais intensidade ou menos intensidade, inspirados intuitivamente ou de uma forma mais ampliada, ostensiva, como nos diz a espiritualidade. Então essa mediunidade, essa capacidade que Deus nos oferece, ela pode se manifestar de maneiras diferentes. Mas a questão é como utilizar essa mediunidade. A mediunidade não é nenhum privilégio de ninguém. Ninguém é um privilegiado por ter a mediunidade, por exemplo, mais ostensiva. Aliás, é um grande erro quando entramos por esse caminho da vaidade, acreditando que temos um dom maravilhoso e aí nos perdermos.
Médiuns são obsidiados frequentemente. A fascinação, a subjugação do médium é uma coisa muito triste. Assistimos várias vezes no mundo médiuns que vêm com uma capacidade mediúnica muito ostensiva para cura, para escrita, para pintura, para a comunicação, que se perdem no caminho, acreditando que podem obter da mediunidade bens materiais. E Jesus nos ensinou, não? Dai de graça o que recebeste de graça. A gente precisa do bem material, sim, mas para isso nós temos uma profissão, nós temos profissões. É aí que a gente vai obter aquilo que a gente precisa ao longo da existência, não é através da mediunidade. E muitos também têm uma visão distorcida sobre a mediunidade, como se a mediunidade mais ostensiva pertencesse aos espíritos superiores e, portanto, são mais evoluídos. Não é bem assim. Muitas vezes Deus oferta uma mediunidade mais ostensiva como uma forma de tratamento daquele espírito que se encontra numa condição de desequilíbrio e de desarmonia, vem com uma mediunidade mais ostensiva para quê? Para poder se tratar, se auxiliar, auxiliando o próximo. Então, uma mediunidade ostensiva não significa um médium moralmente melhor. Isso é muitas vezes uma confusão que se faz, visto que a gente assiste muitas vezes na mídia, médiuns se perdendo no caminho, né? E sofrendo as consequências até das leis humanas que vêm em cima por causa de uma prática indevida na mediunidade. Então essa daí não é a prática da mediunidade com Jesus. A prática da mediunidade com Jesus se baseia nesses itens que a gente falou, no amor, na compaixão, na solidariedade, na fraternidade, na união, não julgar, não criticar, não censurar o outro. E a mediunidade tem uma outra característica, ela não é exercida só dentro de um centro espírita. Muitas pessoas acham, né, que a mediunidade ela é exercida aqui dentro do centro espírita, numa salinha mediúnica de desobsessão, uma vez por semana, e ali sim a mediunidade é exercida. Não. Nossa mediunidade é exercida diariamente, 24 horas por dia. Isso nós precisamos entender. Exercemos a nossa mediunidade quando saímos daqui, encontramos uma pessoa na rua, ela nos pede ajuda, ou comenta alguma coisa, ou nos fala ali, é a mediunidade exercida naquele momento em que contactamos o mundo espiritual, pedindo a Deus, a espiritualidade, que nos auxilie naquela conversa para que ela possa ser o mais produtiva e cristã possível. Pronto. Estou exercendo a minha mediunidade. Parei para ouvir o outro. Quantas vezes a gente vem pela rua numa calçada e do outro lado vem uma pessoa que nós não gostamos muito e a gente já pensa, já vem aquela pessoa, eu fico, não fico na calçada, espero, não espero, atravessamos. Não, hoje não estou aqui para falar com essa pessoa, não, vou atravessar. Muitas vezes perdemos a oportunidade de exercitar o quê? A paciência, a tolerância e a indulgência. Não é aqui dentro só para exercitar isso, a grande parcela é lá fora, é no dia a dia, é na família, é no trabalho, é na rua, dentro do ônibus, é com um desconhecido, é com um amigo, seja quem for. Seja quem for. Não há hora, não há tempo para o exercício da mediunidade. Esse aspecto é fundamental, que Jesus deixou isso no exercício dele, missionário, ao longo daqueles 3 anos messiânicos dele, ele trabalhava incessantemente. E havia a questão do sábado, e ele dizia, meu pai não descansa. Nós continuamos o nosso trabalho, porque não há por que parar, não há por que haver uma pausa. Nós continuamos a trabalhar. Nós é que necessitamos, às vezes, dessas pausas para seguirmos adiante na nossa caminhada. Mas o que Jesus nos ensinou é seguirmos adiante com a nossa tarefa, com o nosso trabalho. Então,
essa mediunidade, quando nós falamos com Jesus, é importante que a gente perceba a nossa atividade como sendo uma atividade cristã. Ela tem que estar embasada dentro desses valores, porque senão o médium se perde ao longo do caminho. E nós sabemos muito bem que a mediunidade ela tem características. Nós podemos ter uma mediunidade que ela vem como uma prova, como uma expiação, ou ela pode vir também como uma missão. Mediunidade e missão, a gente sabe que são poucos que vêm com essa missão. O grosso de nós, médiuns, estamos aqui por prova e expiação. Não tem jeito. Missão, são poucos os médiuns que vêm com essa característica. São espíritos superiores que nos visitam e, como a espiritualidade nos diz, vem para revelar as leis divinas e nos ajudar no progresso da humanidade. Alavancam o Eurípides Barçanufo, que esteve tão pouco entre nós, um período tão curto, muito jovem ele partiu, mas um espírito de uma elevação imensa, que deixou realmente um legado maravilhoso entre nós. Mas você conta nos dedos quem são esses espíritos que estiveram entre nós em missão. O restante somos nós que estamos aí nas provas e na expiação, vivenciando as nossas dores, os nossos sofrimentos, enfrentando essas situações no dia a dia. Quando existe o planejamento reencarnatório nosso, quando tudo é organizado, a gente sabe que a gente passa a ter o nosso corpo preparado com as características que ele vai viver de acordo com esse planejamento. A gente vem com determinadas doenças, com determinadas limitações já moldadas pelo nosso perispírito. Ele molda aquelas situações para trazer a limitação, para trazer determinadas situações que são educativas, que são corretivas no sentido de reajuste para cada um de nós. Da mesma maneira, a mediunidade também é preparada dessa forma, seja ela menos ou mais ostensiva. O fato é que a gente vai enfrentar situações de expiação na nossa mediunidade e situações de prova. De expiação, quando a gente precisa fazer o ajuste. Não é? Erramos no passado, traímos no passado, enganamos no passado, não é? Mentiras, falsidades, precisamos ajustar com outras pessoas. A mediunidade vem com esse instrumento que nos ajuda a praticar o bem e poder ajudar não só aquele que a gente possa ter feito mal, mas outros tantos que podem se beneficiar. E a gente, como assim dizer, vai melhorando a nossa situação. Mas pode vir também como uma prova. Tá? É como um aluno na escola. A gente vai para a escola, aprende o português, daqui a um tempo o professor diz assim, olha, nós vamos fazer uma prova, um teste. Mas para quê? É para punir o aluno, cobrar? Não. A prova, o teste, ele tem uma finalidade. Qual é? Depois de um período de ensinamento, de aprendizado, vai se verificar se o aluno, no caso nós encarnados aqui, aprendemos aquilo que foi ensinado. Será que eu já aprendi o suficiente da paciência? Será que eu já aprendi o suficiente de tolerar o outro? Será que eu já aprendi o suficiente de perdoar? Vamos fazer uma prova? Você encarna, você vai passar umas situações que você vai ter que exercitar a sua paciência, a sua tolerância. Vamos ver como é que está isso? Vamos ver? Aí a gente passa pela tal da prova, que nos coloca numa situação dessa para ver se aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo sobre isso tá bom. Aí a gente vai ver. Nota 10, já aprendi tudo. Nota 5, tá mais ou menos. 0, minha paciência é 0, é nenhuma, sou impaciente, irritado, nervoso. A pessoa vem falar comigo, eu já estou brigando, já estou falando alto. Então, não tá bom, vai precisar melhorar. Não, eu já tenho paciência em umas situações e outras não tenho ainda. Ok, precisa melhorar. A finalidade da prova é essa. É testar se aquilo que eu estou aprendendo e vivenciando está indo bem. E as correções que são necessárias de serem feitas. É isso.
A expiação já é o ajuste por faltas, por erros cometidos, que não é que a outra pessoa necessariamente queira que você pague, né? Não é olho por olho, dente por dente. Não, Deus não é assim, não é olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente erra em alguma coisa, há uma necessidade de um ajuste para nós mesmos, para que a gente possa se realinhar com as leis divinas. Uma necessidade para nós. Muitas vezes o Espírito já nos perdoou, mas há uma necessidade da gente realinhar. Vejamos o caso de Judas. Jesus não guardou nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Perdão total, não precisou, porque ele não guardou nada. Ele sabia que aquilo ia acontecer, não precisou nem perdoar Judas, coração limpo de Jesus. Mas o que houve? Ele precisou fazer o reajuste em outras encarnações, porque ele se desviou da lei divina. Ao se desviar, a gente precisa realinhar o caminho novamente com as leis divinas. Senão a gente toda hora quer pegar um atalho. Já reparou? A gente sempre quer fazer um atalho, né? A gente diz, não, eu vou por aqui porque aqui é melhor. Aí a gente acaba sofrendo, fazendo o outro sofrer. Aliás, o egoísmo é um dos grandes problemas nossos. É o egoísmo. O egoísmo tem uma característica importante, que é assim. O egoísmo, a gente tem uma ilusão de que a gente está se dando bem. Eu quero tudo para mim, eu vou fazer tudo para mim, o melhor, da melhor forma, da melhor maneira. Eu vou criar para mim uma situação que seja melhor. Eu crio, me beneficio, posso até, né, perturbar os outros, causar problemas para os outros, mas eu crio uma energia que é para mim. Eu não divido, eu não reparto, eu não multiplico. Quando Jesus nos ensina a dividir, a repartir, a unir, o que ele ensina? Multiplica. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Perdoa teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias. O que ele estava querendo dizer com isso? É o único jeito de você se libertar de tanta corrente e multiplicar o amor. E aí quando a gente divide, a gente coopera, a gente ajuda, a gente colabora, a gente não quer só pra gente, olha só, eu reparto com o outro, isso atinge uma quantidade maior, isso atinge uma coletividade, isso multiplica para o universo e volta para mim. Isso volta para mim. Olha só, a energia vai e a energia volta, a energia vai e a energia volta. No egoísta, a gente se fecha, a gente se isola, a gente cria uma barreira, a gente não divide, a gente não compartilha, a energia fica compactada, fechada, guardada, enclausurada, e a gente acreditando que está fazendo uma maravilha para a gente mesmo, quando a gente está adoecendo. Então o mestre já ensinou para a gente, divide, compartilha, doa, dá, porque aquilo vai voltar. Quando a gente entender esse raciocínio, a gente não vai guardar mais nada, a gente não vai reter mais nada. A gente vai aprender que quanto mais a gente divide, compartilha, mais retorna para a gente, o universo cresce mais. Aliás, o nosso universo, o nosso planeta está precisando de paz. Vivemos um momento muito conturbado, deixando aflorar os sentimentos mais sombrios do ser. Violência, crueldade, maldade, vem ficando à tona hoje na humanidade. Como cristãos, nós precisamos rever isso, estimular justamente a paz em nós e a paz no próximo. Então, o exercício mediúnico com Jesus representa pacificação dos nossos corações e pacificação do mundo. O cristão, ele não pode inflamar mais ainda o que já está inflamado nesse planeta. O nosso objetivo é acalmar, pacificar. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus queria que nós nos acalmássemos e depois pacificássemos o outro. Não tem outro caminho.
O nosso modelo e guia nos ensinou a retribuir o mal com o bem. Jesus não nos ensinou a retribuir o mal com o mal. É o mal, depois vem o bem. É o mal com o bem, é o mal com o bem, é o mal com o bem. Ele ensinou isso até o fim. Ele se deixou crucificar para demonstrar, no final, que ele não iria guardar nenhum tipo de revolta, de reação no sentido de se rebelar. Ele não permitiu que Pedro sacasse a espada. Ele consegue até cortar um pedaço do lóbulo do Malco, né? Naquele momento que Jesus ia ser preso, mas Jesus fala: embainha a tua espada. Embainha a tua espada. Tem que ser cumprido o que Deus determinou para mim. Não tem luta, não tem briga, não tem sangue aqui. Imagina se Jesus deixasse acontecer ali no monte aquilo. Isso é uma matança danada. Jesus não. Embainha a espada. Não tem motivo para isso. E isso nós precisamos estimular em nossos corações no próximo. Repercutir, reverberar. O universo vai levando isso para todos os lugares. E aí nós evoluímos, nós vamos avançando. Porque trabalhar a mediunidade significa trabalhar uma coisa que é o espírito de bem, o homem de bem, que nos é dito por Kardec. Kardec já nos fala do homem de bem, com características desse homem de bem. E a mediunidade, ela precisa ser educada. Isso é uma coisa importante. A gente exercita ela fora da casa, mas nós precisamos da casa para quê? Para uma educação. Porque somos deseducados, na verdade, somos mal educados. E essa mediunidade, ela precisa de uma educação como uma escola. O Espírito de verdade já nos disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Jesus falou: os discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Era a marca de Jesus, era um amor. A marca dele não era uma sandália, não era uma batina, não era nada, era o amor. Então isso tem que estar no meio, permeando a nossa mediunidade. É a base dessa mediunidade, tem que ser o amor. Ah, mas eu não sei amar como Jesus amava. A gente também não sabe, a gente vai ter que aprender. Isso vai levar muito tempo. Mas nós vamos precisar exercitar, repetir, reencarnar, 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 até a gente despertar para a verdadeira vida. E nesse processo, a casa espírita é fundamental para acolher e educar. O primeiro movimento é o movimento de acolhimento, o acolhimento afetivo, porque a manifestação da mediunidade ela pode vir de várias formas, de uma maneira muito leve. Tem pessoas que têm uma sensação muito leve, muito suave, inspirações, intuições, mas tem pessoas que têm manifestações do início da sua mediunidade mais intensas, com mal-estares físicos até, e que precisam desse acolhimento para que compreendam e estudem o que representa essa mediunidade. Isso é feito dentro da casa espírita, através do acolhimento afetivo e, posteriormente, todo o processo de educação, participação de reuniões, tudo que uma casa espírita realiza. O fato é que esse homem de bem, que vai ser a base da mediúnica, Kardec já nos diz que esse homem de bem é um homem que cumpre a justiça. A lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Isso é a base desse homem de bem, desse espírito de bem. E Santo Agostinho já dizia que para que a gente possa se autoconhecer, a gente precisa refletir diariamente sobre as nossas vidas. Que é uma prática que a gente não tem o hábito. A gente se deixa levar pela vida.
A vida vai nos levando, nós somos condicionados. Quando a gente percebe, já aconteceu, já fez, já houve, e aí a gente vai numa anestesia até o final da encarnação. Depois, quando desencarna, passa para o outro lado, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Aí vem a lista, quanta coisa eu falei que eu ia fazer, eu não fiz. Porque a gente se deixou levar pelo condicionamento. Tá lá eu no barquinho, o barquinho está me levando. Mas eu não estou movimentando as pás, não estou movimentando o leme, e o rio está indo, o progresso está indo, eu estou ali parado, só olhando a vida passar, as oportunidades, tudo que Deus oferece está passando, eu estou só olhando, sem atuar. Deus a todo momento oferece a gente milhares de situações. Por que a gente encarna tantas vezes? É por causa disso. Olha mulher, olha homem, olha é preto, é branco, é doente, é saudável, é bonito, é feio, alto, é baixo, é careca, é cabeludo. É uma dinâmica, uma diversidade que Deus oferece de encarnações. Para que isso? Para justamente oportunizar para cada um de nós várias situações diferentes para que a gente possa experienciar e ver se a gente desperta. E olha que a gente demora para despertar. Não, porque é tanta encarnação que a gente passa, que eu fico pensando, meu Deus, nossa senhora, a gente fica parado ali, olhando a água passar e não faz nada. Está passando e a gente está olhando e as coisas estão passando. E esse homem de bem que precisa agir dentro da mediunidade, ele é uma pessoa reflexiva. É uma pessoa que vai pensar sobre a própria vida. Vai pensar no quê? Bom, o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje está de acordo com o código de ética moral cristã? As coisas que eu falei para as pessoas estão de acordo? Ou eu errei, não devia ter falado determinadas coisas? Nem só falar, pensar. Será que meu pensamento está de acordo ou eu estou em desacordo com o que as leis divinas dizem? Se tiver em desalinho, o que ele nos diz? Corrige, reajusta, acerta o passo para melhorar, porque senão as coisas vão seguir desalinhadas sempre. Então o caminho nosso dentro da mediunidade passa por essa reflexão. Não adianta só eu ler, saber esse livro de cabo a rabo, todas as perguntas e respostas dos espíritos e não modificar a minha vida em nada. De nada vai melhorar alguma coisa, vai representar alguma coisa. Eu preciso pegar o que está escrito aqui e efetivamente me modificar, transformar a minha existência em algo melhor. Esse indivíduo, esse ser, esse espírito que somos nós, que estamos querendo nos melhorar, precisamos depositar a fé inteira em Deus e não nas coisas e não no outro. A fé é em Deus, porque é justamente essa fé sólida, com raiz, porque Ele é o Pai, Ele é o Criador. Seja feita a vontade de Deus. Ou seja, é Ele que detém a caminhada toda nossa, nos orienta, nos guia, nos fortalece. Então a nossa fé é depositada nele. A esperança no futuro também. Nós sabemos, e a doutrina nos ensina o quê? Que não existe só uma existência, uma vida, várias existências. Então isso nos dá uma esperança para o futuro. Por isso é que nós espíritas, por conhecermos isso, precisamos estar mais atentos. Porque é uma questão. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se compromete, se responsabiliza. Não tem jeito. Eu não posso chegar lá depois que eu desencarnar e dizer, eu não sabia. Não sabia mesmo disso. Vou estar mentindo. Está mentindo. Eu sabia sim, só não fiz. Eu sabia sim, só não quis fazer. Eu sabia sim, só fui preguiçoso. Essa é a verdade. Nós já temos o conhecimento, a clareza, não tem como a gente dizer que não sabia. Aí que vem a questão. É a gente pensar, parar e querer modificar a partir daí. E aí essa esperança no futuro, ela traz um aspecto importante para todos nós.
que é assim: vale a pena ir até o fim, no último momento da encarnação, procurando melhorar. Porque se a gente acredita na imortalidade da alma, quer dizer, na hora que esse corpo aqui morrer, o meu espírito continua. Se eu acredito nisso, essa linha da morte do meu corpo é só do corpo, não é? Meu espírito vai continuar. Então eu vou trabalhar até o último momento da minha existência. Tem sentido. Tem sentido eu trabalhar até o último momento. Por isso que a doutrina nos fala que é contrária à eutanásia. Por quê? Porque no último momento a gente pode fazer determinadas modificações. Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu tive uma situação dessa em que o senhor estava já partindo e ele pede realmente para chamarem o filho. Ele precisava falar com ele. O filho veio, eles estavam sem se falar há algum tempo. O filho veio, apareceu. Conversaram sozinhos. Não deu poucas horas, ele desencarna. Ele ficou tranquilo e o filho também saiu tranquilo. Foi uma conversa entre os dois. Mas repara, aí você vai dizer, não compensa, ele estava sofrendo, mas naquele último momento alguma coisa despertou dentro dele que ele sentiu a necessidade de falar alguma coisa com o filho e ali se resolveu algo e que ele vai levar para o outro lado na hora que o corpo ficou. Então até o último momento compensa sim. Então nós que temos esse conhecimento, nós precisamos investir até o último instante da nossa encarnação. Mas eu estou velho, eu estou quebrado, eu estou destruído. É o corpo. É o corpo. É o corpo. Vai até o máximo que puder ir. A gente tem exemplos de médiuns que nós vivemos, Chico Xavier, Divaldo agora partiu com a idade que ele foi, com todos os problemas e se mantendo ali, porque tem a clareza de que a importância de ir até o último momento, fazendo o máximo que puder, porque vai se beneficiar depois. A gente quer ser preguiçoso, a gente quer se encostar, deixa eu descansar, não, já fiz muito, já trabalhei demais, já trabalhei muito, agora é hora de descansar. Descansar do quê? Descansar do quê? O espírito não descansa, não dorme. O corpo necessita, sim, de um reparo, mas não é o espírito. Então, essa noção nós precisamos entender da importância do nosso trabalho. Se eu vim com a tarefa mediúnica, que eu a exerça de uma forma cristã, procurando pensar a todo instante sobre Jesus. Se a gente tem dúvida, aquela questão que Jesus nos coloca, se a gente tem dúvida sobre o que vai dizer, o que vai falar, nosso comportamento em relação ao outro, que a gente pense se o que a gente vai dizer, fazer, falar, a gente gostaria que o outro fizesse, falasse ou atuasse com a gente. Não é? Porque a gente quer ser bem tratado. A gente nunca quer ser maltratado. A gente quer sempre, né? Se a gente errar, alguém vir, não, calma, tudo bem, com aquela voz mansa, tranquila, calma, perdão, aquilo tudo. A gente quer ser tratado assim. Mas será que a gente trata assim ao outro? Será que a gente tem essa calma, essa tolerância toda? Será que a gente não critica, censura e julga o próximo? E quando é com a gente não quer ser criticado, censurado e julgado? É a indulgência que Jesus nos pediu. É a gente ver que a gente tem o mesmo erro, a mesma falha que o outro. E, portanto, como é que eu vou julgar, criticar e censurar o outro se eu também sou falho? Atira a primeira pedra aquele que não tenha pecado. Jesus foi na ferida, ele não criticou ninguém. Ele só disse, aqui não tem ninguém perfeito. Todo mundo aqui tem erro. Então não tem como vocês acusarem o outro. Aí todo mundo calou. Não havia como falar alguma coisa diante daquilo.
E a gente precisa ver que esses ensinamentos do Cristo nós precisamos usar no nosso dia a dia. O problema é que a gente fala, lê, escuta e na hora do dia a dia a gente tem um branco na cabeça, um esquecimento, não é? É impressionante. É quase uma demência. Some. Ninguém lembra de nada. Ué, Jesus falou isso? Não lembrei. Não consegui lembrar que Jesus falava isso. Não é? Mas a gente precisa estar atento e alerta para isso dentro da mente da gente. Isso vai nos ajudar a ser seres humanos melhores. E os melhores médiuns não são aqueles que estudam mais, que frequentam mais a casa espírita, são aqueles que mais transformam a si mesmos para melhor, para servir ao Cristo na prática do bem. Esses são os melhores médiuns, porque precisa haver essa mudança, precisa haver essa melhoria interna. Não adianta achar que tem uma mediunidade ostensiva e ela já é o suficiente para você fazer tudo o que você precisa. Não. O médium precisa estar atento no seu dia a dia, na sua melhoria. Ele não pode ser uma pessoa aqui dentro e lá fora ser outra. Aqui dentro eu sou calmo, tranquilo, paciente, falo baixinho, converso, aquilo tudo. Lá fora eu perco a paciência, brigo, discuto. Não dá. Não dá. Tem que haver uma coerência. A pessoa tem que ter noção sobre isso. A gente precisa dessa reflexão interna para que a gente possa melhorar. Afinal de contas, o doente é quem? É o médium. O médium é doente. O médium precisa de tratamento. Ele está se tratando com a mediunidade. Ela é um tratamento, é uma educação, é pedagógica a mediunidade. É isso que a gente precisa entender. E aí você vai fazendo os ajustes necessários, você vai fazendo as correções necessárias, você vai pedindo ajuda. Precisamos ter mais humildade para poder pedir ajuda, verificar os erros, aceitar que os outros possam nos auxiliar na correção necessária de vícios, de questões que a gente tem muitas vezes equivocadas na nossa prática. A gente precisa abrir esse espaço. Parece que o espírita muitas vezes já está perfeito e não aceita determinadas críticas no sentido de se melhorar. Ninguém é perfeito. Quanto mais a gente se abrir e procurar as nossas falhas e equívocos, melhor flui a nossa mediunidade. Mas a gente precisa estar aberto a que isso aconteça. Não adianta a gente se fechar, não, já conheço tudo, já sei tudo, já li o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, cabo a rabo, conheço tudo, e aí? O que adianta isso? Se eu sou fechado, não tenho humildade, sou arrogante, acho que já sei de tudo, afinal de contas eu tenho 30 anos de mediunidade, 40 anos de mediunidade, tá, e daí? Né? É o ser que precisa melhorar-se, é o ser que precisa colocar-se numa posição diferenciada. Então, quando nós pensarmos em mediunidade, pensemos sempre em Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Voltemos aos ensinamentos do Mestre, paremos, vamos fazer uma reflexão sobre os ensinamentos, vamos ver se está de acordo a nossa prática com aquilo que Ele nos ensinou. Se estiver de acordo, sigamos adiante. Se não estiver, não é para desistir, é para a gente corrigir, ajustar. Se a gente não sabe como, conversemos com outra pessoa, conversemos com uma pessoa que tenha mais experiência. Troquemos experiência para nos auxiliar na condução deste momento da nossa existência. Meus irmãos, que a paz do Cristo repouse em nossos corações e que a gente tenha a clareza necessária para entender o que representa a mediunidade nas nossas vidas. Muita paz.